Durante muito tempo na história da humanidade e das sociedades, a criança não era vista como pessoa. Então, se falar em dignidade da pessoa humana era algo muito distante da realidade que nós temos hoje. Se formos para a época da Idade Média, nós temos algumas concepções de criança como até mesmo um bibelô, um brinquedo para os adultos ou algo para distraí-los do tédio. Haja visto uma questão sobre as roupas das crianças, eram roupões ou roupas que se assemelhavam à vestimenta dos adultos, o que dificultava inclusive para as crianças brincarem. Já pensou subir em árvore com um roupão assemelhado com uma princesa, um visconde, uma duquesa? Bom, a gente não precisa ir muito longe para falar sobre isso aqui. Crianças vestindo trapos, sem uma adaptação normal ao seu corpo com relação a esse tipo de vestimenta naquela época. Isso para falarmos desses pequenos detalhes. Porque em termos jurídicos, a infância era vista durante muito tempo e assim foi considerada, inclusive na normativa, como uma fase inferior à fase adulta. Sendo uma fase inferior, não teria tanta importância assim ter algumas normas ou alguns procedimentos para assegurar os seus direitos. Então é um mero potencial de um adulto. Então, enquanto a criança não se tornava um adulto para o nosso direito, ela não teria então algumas garantias fundamentais. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Então nós passamos durante muitos séculos tratando as crianças como se fossem objetos. E nós tivemos uma preocupação com a saúde e a parte física da criança apenas no século XVII. Lembrando que a própria palavra infância significa incapaz de falar. Não tem voz, não merece ser ouvida. Mas no século XVII nós tivemos uma mudança com relação à saúde, com questão aos eclesiásticos, que era o trabalho que eram feitos justamente com observância do direito da criança. Então, há muito tempo, essas discussões começaram a tomar pauta, mas principalmente por parte da religião. Então, os trabalhos eram desenvolvidos voltados para essa proteção da criança e como inserir a criança e demonstrar que os seus papéis eram uma forma de manter uma organização da sociedade. Assim, a partir da evolução do século XVII, século XVIII, nós começamos a ver dentro, principalmente, da Europa Ocidental e também da América Latina, uma questão afeta a ideia da infância sem ser uma parte que não deve ser observada como ser humano. E aí nós tivemos algumas organizações e principalmente evolução no conceito das famílias, incluindo então a criança como parte, como um membro das famílias. Então pensem bem, a criança nem era vista como um membro das famílias para começar. Então começaram a ter escolas justamente e principalmente para a questão dos trabalhos. Então enquanto os pais trabalhavam, tinha que ter um lugar para que as crianças ficarem. Então já tem todo um contexto histórico, social, cultural e econômico também voltado para essas questões. Mas a distinção entre crianças e adultos, ela começa a ser moldada. Apesar de que os desafios da época era justamente o trabalho infantil. E a noção de infância começa a ganhar força dentro da sociedade capitalista, principalmente no século XIX e XX, quando o Estado inicia então algumas ações para substituir, de alguma forma, o trabalho pela escola. A conscientização sobre os direitos da criança ela começa justamente durante essa época. E é importante a gente lembrar também que o reconhecimento de que a criança tem capacidades físicas, necessidades de manifestar o seu interesse, também começa a ser visto a partir do século XX, no começo do século XX. Ter brincadeiras específicas para as crianças, Como o direito vai trabalhar com essa situação? Principalmente garantindo os direitos daqueles que precisam também ser ouvidos e ter voz sobre as suas próprias necessidades. E no âmbito do direito internacional, nós temos alguns movimentos muito interessantes, principalmente porque internacionalização. Em 1924, a gente tem a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. Então, ela impulsionou de forma multilateral, levando os estados a considerarem a criança e fazendo com que houvesse o cumprimento de deveres por parte dos estados em tutelar a criança. Em 1927, a gente tem a criação do Instituto Interamericano da Criança durante o Congresso
Pan-Americano da Criança, então em nível regional, no continente americano. Então veja, o início do século XX é uma transformação social em ebulição e principalmente para se considerar a dignidade da criança enquanto pessoa humana. E aí, com a criação da ONU, em 1945, nós temos em 1946 o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, que nós conhecemos hoje, com trabalhos muito louváveis com relação aos direitos das crianças. E aí nós temos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também trazendo o respeito às crianças como fundamental para que se pudéssemos pensar em uma sociedade em evolução e com desenvolvimento pleno dos direitos e garantias das pessoas. E a questão das famílias plurilocalizadas também começa a se diversificar neste momento. Então nós temos, no âmbito da Conferência de Direito Internacional Privado, em Haia, estudos sobre os direitos das famílias e das crianças e como inseri-las dentro de um contexto de proteção maior. Como ter o maior interesse da criança respeitado em todos os casos, em todas as circunstâncias. Então é muito importante a gente verificar isso. Então a gente pode refletir sobre como nós passamos de tornar a criança um objeto até reconhecê-la como um ser humano. Então foram séculos para que as crianças tivessem os direitos que têm hoje e ainda hoje nós temos muitos desafios. E aí nós temos, no âmbito da Conferência da Haia e também no âmbito da ONU, Organização das Nações Unidas, muitas convenções que pautaram especificamente nesse tópico, a internacionalização da proteção dos direitos das crianças. Então nós temos em 1902 a Convenção para Regulamentar a Tutela de Menores, esse é o termo que está usado na convenção. Em 1956, a Convenção da Haia relativa à lei aplicável em matéria de prestação de alimentos. Então, como buscar alimentos para uma criança que não está no mesmo país que o seu genitor, que a sua genitora, que o seu responsável, que deveria arcar, então, com a responsabilidade alimentícia. Então, quais são os instrumentos que nós podemos ter, jurídicos e também de cooperação jurídica internacional entre os estados, entre autoridades centrais, que possam então indicar qual a melhor norma para solucionar um caso envolvendo crianças que não estão no mesmo país que os seus responsáveis, mas que necessitam de alimentos para a subsistência, para a sobrevivência. E aí nós temos em 1956 a Convenção da ONU com relação à cobrança de alimentos no estrangeiro, a Convenção de Nova York. Não, como cobrar alimentos no estrangeiro, no exterior, a partir de esforços entre as autoridades dos países acordantes, para que se possa trocar informações, localizar o devedor de alimentos, colocar em contato com as autoridades para que se possa então cumprir uma execução de alimentos ou iniciar um pedido para que seja então arcado com essa responsabilidade alimentar. Então, o movimento de internacionalização das crianças ele é importante porque dentro do direito internacional, tanto público quanto privado, visa proteger o melhor interesse dessa criança. A convivência familiar saudável, fora de um ambiente hostil, direitos de pensão alimentícia, direitos de guarda e convivência familiar, direitos afetos à filiação e reconhecimento de filiação, como por exemplo, um exame de DNA pedido no âmbito de um outro país onde não a criança está. Então, isso tudo feito a partir de trocas, muitas vezes diplomáticas, muitas vezes por autoridades centrais, muitas vezes por juízes de enlace, que são juízes de países distintos, mas que irão abrir um diálogo para promover, então, uma maior integração sobre como estão sendo interpretadas as convenções e a proteção da criança, como está sendo aplicado nos tribunais nacionais. Nós temos em 1959 a Declaração dos Direitos da Criança na ONU e em 1961 a Convenção da Haia, dentro da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, relativa à competência das autoridades e sobre a lei aplicável em matéria de proteção aos menores. Olha só, trazendo mais uma vez uma aproximação normativa da pessoa para solucionar problemas de conexão, regras de conexão, direito internacional privado. A norma que melhor se destacar pela proximidade com a criança,
que pode garantir maior dignidade aos seus direitos, é a que deve ser reconhecida, mesmo se for uma norma estrangeira, para ser aplicado por um juiz nacional, para que de fato possamos então ter o maior interesse da criança respeitado. Então nós seguimos dentro desse movimento de internacionalização em 1965 com a Convenção da Haia sobre jurisdição, lei aplicável e reconhecimento de decisões em matéria de adoção. A adoção internacional também precisa ter as suas garantias. A criança vai ser acolhida, recebida em um novo lar. É preciso critérios de habilitação dessa nova família para que então entre em contato com a criança e seja então monitorada a questão do desenvolvimento, o afeto no que tange as responsabilidades que possam vir a ser arcadas e nesse sentido que ela tenha então um novo lar, com direito ao nome, com direito a uma vida digna, tudo isso no âmbito das salvaguardas e proteção dentro do direito material, dentro do direito processual, dentro do direito nacional e do direito internacional. E aí nós seguimos em 1969 com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, trazendo também especificidades sobre a proteção da criança. E em 1973, a Convenção da Haia sobre principalmente o reconhecimento de execuções de decisões sobre alimentos, como executar alimentos no estrangeiro. Então nós fomos evoluindo dentro da nossa normativa internacional para quê? Garantir que o cumprimento das normas sobre a criança, a proteção dessa criança seja garantida em todos os âmbitos. Em 1980, nós temos a Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, que é um problema de ruptura de guarda, onde uma pessoa, um responsável por esta criança, viaja para um outro país e não retorna mais para o lar habitual. Ou está de férias com a família, decide ficar, diz que irá retornar depois, mas não retorna. E nós temos dados aqui no Brasil, da Autoridade Central Administrativa Federal, que trabalha com esses casos, de que a cada 3 dias, pelo menos uma criança é sequestrada no Brasil. Então nós precisamos ficar atentos a essa proteção, porque muitas vezes esse sequestro, essa subtração, ela acontece por motivo de fuga. E aí nós temos dentro dessa convenção que se for por motivo de fuga, para proteger a criança, então as autoridades não devolverão para o país de onde ela saiu fugida. Então tem toda uma questão que deve ser avaliada a cada caso, por isso a importância do trabalho que nós desenvolvemos como advogados e advogadas internacionalistas. Observar o que está escrito numa convenção, quais são as autoridades competentes para trabalhar com a cooperação jurídica internacional. E em 1989 nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que inclusive garante a questão da aproximação e da convivência familiar da criança com os seus responsáveis, mesmo em caso de separação, em caso de divórcio. A convivência harmônica ela precisa acontecer para o bem do desenvolvimento da criança, a referência que a criança tem por aqueles que a criaram ou por aqueles que são seus responsáveis. Em 1989, nós também temos a Convenção Interamericana sobre o Rapto de Menores, que trata justamente sobre a questão da subtração, como a Convenção de 1980 da Haia. Qual a diferença das duas? A Convenção de 1980 da Haia trata sobre direito internacional privado em âmbito multilateral, porque foi assinada dentro da Conferência da Haia, que é uma organização internacional. Já a Convenção Interamericana, também sobre o mesmo tema do rapto, da subtração, foi assinada no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Então é para o continente americano. E aí seguimos em 1993 com a Convenção da Haia sobre a adoção, que foi atualizada em 1965, e em 1996 a Convenção da Haia relativa à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução, principalmente no que tange à cooperação de responsabilidade parental e proteção das crianças. A gente não pode esquecer desse movimento de internacionalização para proteger a criança, ele é muito importante, tanto no âmbito multilateral quanto no âmbito regional, tanto no âmbito global quanto em um âmbito mais especificado. Então nós temos organizações internacionais, organizações regionais que trabalham especificamente com o tema proteção da criança, porque nós precisamos dar voz, ver estas crianças, e também mitigar os efeitos nocivos de convivências violentas que elas sofrem dentro de um lar.
não só pelo lar, mas também pelo Estado. Nós temos trabalho infantil, trabalho escravo, nós temos exploração sexual infantil, estupros. Todas essas situações de abandono devem ser verificadas com muito cuidado, para que a criança também não fique exposta, né, dentro desses atos processuais de investigação, por exemplo. E em 2007, nós temos a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos em Benefício dos Filhos e Membros da Família, também para que se possa verificar como esses direitos vão ser habilitados no que tange às suas garantias. Então, veja, pessoal, a internacionalização dos direitos das crianças é uma temática muito importante e a partir dela nós tivemos várias convenções, como nós analisamos aqui, algumas das principais, que têm sido objeto de estudos, de pesquisa e principalmente de interpretação e aplicação pelos juízes brasileiros e pelos juízes internacionais, pelos juízes estrangeiros e todos aqueles e aquelas autoridades que vão trabalhar com o tema de garantir que o melhor interesse da criança seja a pauta, que a criança seja ouvida dentro das suas especificidades, que exista um ambiente de acolhimento desta criança, porque ela é uma pessoa e merece ter a sua dignidade protegida.